A paz de Deus de nosso Salvador, Jesus Cristo a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais um devocional aqui do meu canal para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. E hoje nós iremos estudar o livro de Josué, capítulo 10. Neste capítulo nós iremos aprender dois assuntos principais. Primeiro, por que a igreja sofre tanta perseguição após aceitar Jesus Cristo como teu Salvador, né? Após a conversão. Tenho certeza que tem muitos crentes que são recém-batizados que até assustam, né? Nossa, eu entreguei minha vida a Cristo. Eu estou orando, estou buscando servir a Ele, ajudando o próximo. Por que tanta prova? Por que tanta luta? Por que as pessoas estão me perseguindo? Eles não entendem por que isso acontece com eles, né? E isso eu tenho certeza que todo crente, quando está na provação, passa isso na cabeça, né? Senhor, por que eu estou passando por isso? Por que tanta luta? Por que tanta dificuldade? Né? Mas Jesus deixou bem claro, né? No mundo tereis aflições, o caminho é estreito, cada um negue-se a si mesmo e carregue a sua cruz. Então, vida de cristão não é fácil, tá bom? Cristão não é para qualquer um, é para aqueles que querem vida eterna. E o apóstolo Paulo falou que para entrar no céu, o céu é conquistado pela força, é uma luta constante. Nós temos que lutar, tá certo? Não é para qualquer um mesmo, tá certo? Quem desiste no meio do caminho não vai alcançar a salvação, tá certo? É para aqueles que perseveram na fé. Por isso que Jesus Cristo falou: orai e vigiai, para que não caiam. Aquele que está de pé, que não caia, né? Então vamos perseverar na fé, tá bom? Porque não é fácil, mas da mesma forma que Jesus Cristo estava fraco pelas chicotadas, por carregar aquela cruz pesada, não suportou o peso e caiu, e um homem o ajudou a carregar a sua cruz, da mesma forma, nós, carregando a nossa cruz, quando estivermos fracos e cairmos, Jesus Cristo está sempre disposto a nos ajudar a levantar, tá bom? Então confiem em Deus, orem, vigiem, e todos nós alcançaremos a vida eterna em nome de Jesus, amém? Então esse é o primeiro estudo, o porquê dessas perseguições e provas, né? E o segundo é sobre os anjos caídos, o juízo deles, né? Então a gente vai saber quem são os anjos caídos, onde eles estão hoje e qual o destino deles e quem vai os julgar. Então é um capítulo interessantíssimo, tá bom? E eu acho que de Josué é o capítulo mais importante. Por quê? Porque ele vai nos ensinar a saber qual que é o nosso propósito, pelo que você está lutando e porque o adversário das nossas almas ele está lutando contra você. Então esse capítulo vai responder todas essas perguntas. Então vamos começar esse estudo com a ajuda de Deus e aqui do seu bom Espírito, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vive e reina para todo sempre. Amém. Abram a Bíblia de vocês, livro de Josué, capítulo 10, verso 1. E sucedeu que, ouvindo Adonisedeque, rei de Jerusalém, que Josué tomara Ai e a tinha destruído totalmente, e fizera a Ai e a seu rei, como tinha feito a Jericó e a seu rei, que os moradores de Gibeon fizeram paz com os israelitas e estavam no meio deles. Verso 2. Presta bastante atenção nesse verso 2. Temeram muito, porque Gibeon era uma cidade grande, como uma das cidades reais, e ainda maior do que Ai. E todos os seus homens valentes. Glória ao nome santo do Senhor. Então aqui nesses dois primeiros versos está o motivo de tanta luta, de tanta prova, tá bom? Após a gente aceitar Jesus Cristo. Como nós estudamos no capítulo passado, esse povo de Gibeon viu que Josué e o povo de Israel estavam vencendo, conquistando, que Deus era com eles, fazendo milagres no meio desse povo. Eles tomaram a sábia decisão: vamos nos juntar a eles, né? Não tem acreditado? Se você não pode com eles, junte-se a eles. Esse povo de Gibeon foi sábio e fez aliança com o povo de Israel, né? E como nós vimos também no vídeo passado, Josué ele é uma tipologia de Jesus Cristo, né? Então esse povo de Gibeon fez uma aliança com Cristo, né? Ele representa os pecadores de Canaã que se converteram, se arrependeram e fizeram aliança com Cristo e pela graça de Cristo foram perdoados, tá bom? Então vocês entendendo isso, agora antes de ler esse capítulo 10 vai ficar mais fácil, tá? Então aqui esse rei aqui, o Adonisedeque, né? Ele era o rei de Jerusalém naquela época, né? Os cananitas ainda moravam lá na terra de Jerusalém. E ele era o rei de Jerusalém. E ele vendo que o Josué estava vencendo, conquistando tudo. E agora eles perderam um de seus aliados, o Gibeon, que era um povo aqui que eles falam que eram valentes, né? Se aliaram com o povo de Israel, eles temeram muito, eles ficaram com muito medo. Da mesma forma, o adversário das nossas almas, ele viu Jesus Cristo morrendo na cruz e ressuscitou ao terceiro dia, e viu que ele é vencedor, que Deus está com ele, santo é Deus. Ele morre de medo
de que as pessoas se alinhem a Jesus Cristo, porque ele sabe que no final todos aqueles que aceitaram Jesus Cristo como teu Salvador vão voltar e vão julgar o diabo, os anjos caídos e todas as pessoas ímpias serão julgados por Jesus Cristo e pelos seus santos. Isso está na Bíblia, tá bom? Então esse é o motivo de tanto ataque, de tanta perseguição. É que o adversário das nossas almas, ele não quer que a gente se alie a Jesus Cristo, porque ele sabe que Jesus Cristo recebeu toda a autoridade de Deus e que está profetizado que ele vai vencer na batalha final e que todos aqueles que se aliam a ele serão vencedores junto com Cristo e que vão ajudar a julgar o diabo e os seus anjos. Então, você entende o seu propósito? Você entende a sua importância? Você irá julgar os anjos caídos. E você vai ajudar Jesus Cristo no seu governo, no seu reinado. Então, é por isso que você sofre tanta prova e tanta luta. Deus quer fazer você reis e sacerdotes, tá bom? A gente vai ver isso mais claro mais pra frente no capítulo, tá bom? Mas todo mundo já entendeu, né? Por que tanta prova, tanta perseguição? Porque vocês aceitaram a Jesus Cristo, o homem de Deus, né? O próprio Deus que veio aqui à Terra, né? E fez tantos milagres e maravilhas, e você se aliou a ele. Então agora nós pertencemos ao exército do bem, ao exército da luz. E as trevas combatem a luz, né? Só que a luz prevalece sobre as trevas e nós seremos vencedores. Verso 3. Pelo que Adonisedeque, rei de Jerusalém, enviou a Oão, rei de Efron, e a Pisã, rei de Jamute, e a Jafia, rei de Laques, e a Dabir, rei de Eglon, dizendo: Subi a mim, e ajudai-me, e tiramos a Gibeão, porquanto fez paz com Josué e com os filhos de Israel. Olha aqui a perseguição. Gibeão era um deles, mas agora Gibeão se aliou a Josué, né? E aí vem a perseguição. Então, nós que éramos do mundo, que éramos do pecado, quando nós nos ajuntamos a Jesus Cristo, o mundo nos persegue. Nada mudou, né? Salomão escreveu, né? Não há nada de novo debaixo do sol. Da mesma forma que foi aqui na história de Josué, é na nossa vida, tá bom? Então, sempre quando a gente abandona as trevas e vai para a luz, as trevas vão se sentir incomodadas com isso e vão te atacar, tá certo? Só que a luz prevalece sobre as trevas e você será vencedor. Deus vai te dar livramento, você vai vencer a sua provação que você está passando. Todo ataque que o inimigo fizer contra você voltará contra ele. E é assim que funciona, tá? Então não pode temer, tá? Tá na prova, vai dando glória a Deus, vai orando, vigiando, orando pelos seus inimigos, né? Porque as pessoas que te atacam aqui, elas não são seus inimigos. Nosso inimigo são os principados, potestades do ar. São os espíritos maus nas regiões celestiais, né? Estes são nossos inimigos. Então, a pessoa que fizer mal para você, você ama ela, ora por ela como Jesus Cristo ensinou, tá bom? E a batalha é no mundo espiritual, tá certo? E isso aqui, outro exemplo bíblico, que após uma pessoa deixar as trevas, o mal persegue ele, né? O apóstolo Paulo, ele era perseguidor de Cristo. Ele atacava Cristo, ele atacava os cristãos. E ele se converteu, ele saiu das trevas e foi para a luz. Logo ele fazendo isso, começou os milagres, os sinais na vida dele. Ele começou a pregar e trazer mais pessoas para a luz. Incomodou as trevas. E olha o que fizeram contra ele, né? No livro de Atos, capítulo 23, do verso 12 até o 35. Lê na casa de vocês, tá? Os judeus que perseguiam os cristãos, eles fizeram aqui, 40 judeus fizeram um juramento de não comer e nem beber até matar Paulo. Então, isso, na Bíblia inteira tem vários exemplos sobre isso. Quando a pessoa deixa as trevas e se converte para a luz, as trevas vão perseguir ele, né? O Paulo era um deles, ele era fariseu, ele fazia parte dos judeus. Mas após ele sair dos judeus, deixar de ser fariseu, para se tornar um discípulo de Cristo, né? Começou a perseguição. 40 judeus que eram amigos de Paulo fizeram planos para matá-lo. Então, não vai ser diferente na minha vida, não vai ser diferente na sua vida. A partir do momento que você deixar o pecado e servir a Jesus Cristo, vai vir perseguição. Às vezes até dentro da tua casa, né? Às vezes você se converteu, se batizou, e seu pai e a sua mãe não queria que você se batizasse, você sofre perseguição dentro de casa. Às vezes no casal, a mulher aceitou Jesus Cristo e o marido não gosta de crente, né? E tem aquela batalha dentro de casa. Mas em todas as suas batalhas, vocês serão mais que vencedores. Foi assim na vida de Paulo. Paulo venceu, pregou, até cumpriu seu propósito, fazer tudo o que tinha que fazer na terra.
aí foi recolhido, né? Não vai ser diferente na minha vida nem na sua. Quem decide quem vive e quem morre é o nosso Senhor, tá bom? Então não importa quem se levantar contra você, tá certo? Faça a vontade de Deus e cumpra o seu propósito aqui na terra e você vai ter a eternidade e você vai julgar todas essas pessoas más que fizeram maldade contra você e também todos os principados que as influenciaram, tá bom? Todos os espíritos maus. Verso 5. Então se ajuntaram e subiram 5 reis dos amorreus, o rei de Jerusalém, o rei de Hebrom, e o rei de Jamute, e o rei de Lax, e o rei de Eglon, eles e todos os seus exércitos. E sitiaram Eglon, eles e todos os seus exércitos. E sitiaram Gibeon, e pelejaram contra ela. Então aqui começou a perseguição. Gibeon, após se converter, após se aliar a Israel, se aliar a Josué, as pessoas que se diziam amigas dele, agora o perseguem, né? E o rodearam, o sitiaram. Aí, quando você que é cristão, que você viu que tá todos os seus amigos te perseguindo, sua família, você está se sentindo sozinho, faça como esse povo de Gibeon vai fazer, ó. Olha o que eles vão fazer. Verso 6. E enviaram, pois, os homens de Gibeon a Josué ao arraial de Gilgal, dizendo: Não retires as tuas mãos de teus servos, sobe apressadamente a nós, e livra-nos, e ajuda-nos, porquanto todos os reis dos amorreus que habitavam na montanha se ajuntaram contra nós. Então, quando você estiver cercado de perseguição, de opressão, de provas, você tem que clamar a Jesus Cristo. Aqui o povo de Gibeon já mandou mensageiros para falar com Josué, né? Pedindo socorro. Josué, lembra da aliança que a gente fez? Agora os nossos inimigos nos cercaram. A gente só tem você. Não tira tuas mãos de nós. Nos protege. Nos socorre, Josué. Então, da mesma forma, nós cristãos, quando estamos cercados de problemas, de adversidades, de perseguição, clama a Jesus Cristo, né? Envia mensageiros a Jesus Cristo. Como que a gente envia mensageiros a Jesus Cristo? Oração. Quando você está orando, os anjos do Senhor vêm, recolhem a tua oração, leva a Jesus Cristo, que é o nosso intercedor, ele vai levar diante do Pai e vai vir socorro, né? Ele vai mandar socorro para te ajudar, tá certo? Então, pede socorro para Jesus Cristo e ele vai te libertar dessa prova, como a gente vai ver aqui que aconteceu com o povo de Gibeon. Eles serão libertos por Josué. Verso 7. Então subiu Josué de Gilgal, ele e toda a gente de guerra com ele, e todos os valentes e valorosos. Olha só quem que Josué, que simboliza Jesus Cristo, enviou para salvar Gibeon. Os valentes e os valorosos. Então Jesus Cristo, ele vai usar valentes e valorosos que estão perto de você, pessoas que te amam de verdade, pessoas que também são servos de Cristo, e para te ajudar nesses momentos de angústia e dificuldade, né? Quantas vezes eu estava passando por prova, necessidade, dobrei meu joelho no chão, orei, e Deus enviou pessoas valorosas, pessoas que são aqui, ó, valentes e valorosas, que pertencem a Cristo para me socorrer e suprir minha necessidade, ou para me dar uma palavra de conforto, né? Então Deus está sempre disposto a usar pessoas valorosas para ajudar os seus filhos, tá bom? Então você seja forte e valoroso e Deus vai te usar de você para ajudar aqueles que estão fraquinhos na fé, amém? É assim que a igreja funciona, tem que ter união, tá bom? Um ajudando o outro, um intercedendo pelo outro, tá certo? Sejam fortes e valorosos e vocês serão usados pelo exército de Cristo para vencer as batalhas e envergonhar o exército do nosso adversário, o exército do diabo, tá bom? Verso 8. E o Senhor disse a Josué: Não os temas, porque os tenho dado na tua mão, nenhum deles parará diante de ti. Verso 9. E Josué lhe sobreveio de repente, porque toda a noite veio subindo desde Gilgal. Olha aqui, esse verso 9 é maravilhoso. É a volta de Jesus Cristo todinha, né? Então aqui Josué pegou os ímpios de surpresa, pegou os exércitos dos amorreus de surpresa. Ele veio durante a calada da noite, chegando próximo ali do cerco que fizeram contra Gibeão, e pegou eles de surpresa. Está escrito na palavra que Jesus Cristo virá como ladrão, né? E vai pegar o povo de surpresa. Quando o povo menos espera, Jesus Cristo volta. E os ímpios que estão na impiedade, na sujeira do pecado, que não se arrependeram, não aceitaram Jesus Cristo como seu Salvador, santo é Deus, serão pegos de surpresa e serão derrotados. Mas a igreja, que é simbolizada pelas 5 virgens prudentes, Santa Jesus Cristo, que se prepararam,
que guardaram azeite, que ajudaram o próximo, que oraram, que leram a palavra, que tem Deus dentro do coração, estão cheios do Espírito Santo, Santo Jesus Cristo, não serão pegos de surpresa e vão ceiar com o noivo, Santo Deus, vão festejar. Enquanto a igreja estiver festejando e glorificando o Deus vivo, os ímpios serão pegos de surpresa e serão derrotados e julgados por nosso Senhor Jesus Cristo e os seus santos anjos, tá bom? Verso 10. E o Senhor os conturbou diante de Israel e os feriu de grande ferida em Gibeon, e seguiu-os pelo caminho que sobe a Betorom, e os feriu até a Zeca e a Maquedá. Verso 11. E sucedeu que, fugindo eles diante de Israel, a descida de Betorom, o Senhor lançou sobre eles do céu grandes pedras de Azeca, e morreram. E foram muito mais os que morreram das pedras da Saraiva do que os filhos de Israel mataram a espada. Olha só como Deus era com Israel, né? Deus enviou pedras, saraivas de pedra, e matou o exército dos inimigos. E como o Espírito Santo é maravilhoso, né? No vídeo passado, eu fiz o estudo, eu faço os estudos assim, né? Eu pego um capítulo, eu leio ele, estudo e gravo o vídeo, né? Eu faço oração e gravo o vídeo. Mas eu não sei o que vai ter no outro capítulo, né? Eu não lembro. Eu não leio assim, um capítulo seguido para ver como é que vai ser a história, como que vai ser a continuidade, né? Eu faço um capítulo por vez. E no vídeo passado, eu falei exatamente sobre isso aqui, né? Eu não sabia que Deus ia matar esses reis aqui com pedras, né? Mas no vídeo passado eu falei que no tempo do fim, lá na profecia de Zacarias e lá em Ezequiel 38 também, está escrito que o exército do anticristo vai ser morto com pedras, né? Exatamente como aconteceu com esse exército aqui que estava perseguindo Gibeão, né? Então a palavra de Deus é maravilhosa, né? E surpreendente, né? Então aqui eles fugiram, mas eles morreram com a Saraiva, né? Então nosso Deus matou muito mais inimigos do que o próprio povo de Israel. Às vezes você está preocupado com o tamanho da prova, né? Fica tranquilo, o teu Deus ele vai fazer a parte mais difícil, Deus vai fazer, né? Ele quer que você faça a sua parte também, mas fica tranquilo que a parte mais difícil, o nosso Deus é que vai fazer, tá bom? Você não está sabendo como que vai resolver o problema, a dificuldade é grande, mas confie em Deus, porque Ele é poderoso e Ele vai resolver seu problema, e faça a sua parte, que Ele vai fazer a parte dele, tá? Que Deus derrotou esse exército, para Deus foi fácil, né? Santo Deus, aquilo que é difícil, que para o povo de Gibeão não tinha jeito, para Deus foi fácil. E é assim que funciona até hoje, tá bom? Agora vem um dos milagres mais interessantes da Bíblia, né? Aqui Josué, ele vai falar para o sol e para a lua parar. Santo Deus, olha que coisa mais linda, né? E isso aqui aponta para Cristo também, né? O livro de Josué todinho aponta para o nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui, ó, verso 12. Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor deu os amorreus na mão dos filhos de Israel, e disse aos olhos dos israelitas: Sol, detente em Gibeon, e tu, lua, no vale de Ajalon. Presta atenção nesse verso 12 aqui. O Josué, ele falou isso na frente de todos os israelitas, para todos verem que ele era um homem de Deus, para todos eles acreditarem que Josué é um homem que tinha autoridade de Deus sobre ele. Então ele falou: Sol, detenha-se, lua, detenha-se. E falou isso na frente de todos os israelitas, tá certo? Agora depois a gente vai ler uma passagem que Jesus Cristo fez a mesma coisa, tá certo? Verso 13. E o sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Isto não está escrito no livro do reto? Esse livro do reto é o livro de Jazar, né? Eu já li ele, é um livro bem legal, tá bom? Eu não recomendo ele para leitura, porque a gente não sabe se esse livro de Jazar é o mesmo que esse aqui que está escrito na Bíblia, tá? Tem muita coisa bonita nesse livro, mas tem umas coisas que não batem com a Bíblia. Então eu não recomendo, tá bom? Porque eu acho que não é o mesmo livro, tá certo? Eu acho que é alguma cópia e acrescentaram algumas coisas lá. Então não é um livro confiável, tá bom? Mas se quiser ler, tá? É só baixar online que tem em PDF, tá? O sol, pois, se deteve no meio do céu e não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro. Olha, quase um dia inteiro o sol ficou parado e a lua parada. Deus é poderoso demais, né? Verso 14. E não houve dia semelhante a este, nem antes, nem depois dele, ouvindo o Senhor, assim a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. Olha esse verso 14. Não houve dia semelhante a este, nem antes, nem depois dele, ouvindo o Senhor assim a voz de um homem. Mas a gente vai ver que em Cristo
Deus ouviu a voz de um homem, porque Jesus Cristo era verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem, né? E vai acontecer a mesma coisa com Jesus Cristo, tá bom? Verso 15. E tornou-se Josué e todo Israel com ele ao arraial de Gilgal. Agora aqui vamos ver a passagem que Jesus Cristo, que foi exatamente igual a essa de Josué, né? É João capítulo 11, verso 40 a 43, né? É a ressurreição de Lázaro, tá bom? Disse-lhe Jesus: Não te hei dito que, se creres, verás a glória de Deus? Então aqui, esse povo que estava na batalha de Josué, eles viram a glória de Deus, né? Porque Josué acreditou e falou, e Deus ouviu a sua voz e fez um milagre, e o sol parou e ela parou. Da mesma forma aqui, Jesus Cristo, ele vai falar com o Pai, e o Pai vai ouvir o pedido de Jesus Cristo e vai atender. É lindo isso, né? Tiraram, pois, a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, igual Josué fez, ele olhou para o céu e falou com o sol e com a lua, né? Olha aqui, ó, Jesus olhando para o céu para falar com o Pai dele, né? Pai, graças te dou por me haveres ouvido, né? Porque já tinha revivido o Lázaro, né? E bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isto por causa da multidão que está em redor, para que creiam que tu me enviaste. O mesmo motivo que Josué falou em voz alta para que o povo de Israel ouvisse, para eles saberem que Josué era o líder escolhido por Deus, para que eles saberem que foi o próprio Deus que o enviou e o que o escolheu para liderar Israel. Da mesma forma que Deus enviou Jesus Cristo e o escolheu para salvar as nossas almas, e nós devemos seguir os passos de Cristo para alcançar a salvação. E tendo dito isto, clamou com grande voz: Lázaro, sai para fora. E todo mundo conhece a história, né? Ele ressuscitou e saiu, e Deus ouviu a voz de Jesus Cristo, mostrando a todos, até os judeus ficaram impressionados com o tamanho milagre, e muitos creram naquele dia, né? Josué prende os 5 reis e mata-os. Aqui agora vai ficar esse estudo aqui, é uma analogia com os anjos caídos, tá? A gente vai entender aqui como é que funciona. Verso 16. Aqueles 5 reis, porém, fugiram e se esconderam numa cova em Maqueda. E foi anunciado a Josué, dizendo: Acharam-se os 5 reis escondidos numa cova em Maquedá. E disse, pois, Josué: Arrojai grandes pedras à boca da cova, e ponde sobre elas homens e que os guardem. Né? Então aqui Deus deu uma ordem, Josué deu uma ordem ao povo: olha, os reis se esconderam ali naquela cova, coloca uma pedra sobre eles, deixa eles lá, que depois a gente vai tratar com eles, né? O que isso simboliza, né? Aqui é o livro de Judas, capítulo 6. E os anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas, até ao juízo daquele grande dia. O grande dia é quando Jesus Cristo voltar, né? Então aqui, da mesma forma que Josué prendeu aqueles reis na cova e os deixou na escuridão, da mesma forma, o nosso Deus, ele prendeu os anjos caídos lá do Gênesis 6, que pecaram aqui na terra, né? Contaminaram a terra. Ele prendeu eles em buracos e colocou pedras sobre eles. Eles estão presos até o dia de hoje, aguardando o dia do juízo, tá bom? Essas pedras, quem já leu o livro de Enoque, porque aqui o Judas está citando o livro de Enoque, tá? Então o livro de Enoque a gente pode ler, tá? Porque a gente vai entender a Bíblia direitinho, comparando com o livro de Enoque, tá certo? O livro de Enoque não ensina nada que é contra a Bíblia, pelo contrário, né? Até o Judas aqui está citando o livro de Enoque. Pode ler o livro de Judas, é um livro pequeno, você pode ler ele inteiro. Ele está falando bastante sobre o Enoque, né? Então eu creio que essas pedras que são jogadas por cima dos anjos são as pirâmides, né? Vocês podem ver que todos esses povos que têm pirâmides, que adoram pirâmides, até os ocultistas que adoram pirâmides, eles são influenciados pelo mal, né? Você vê a cultura deles, eles faziam sacrifícios humanos, só coisa ruim, né? Não tinha nada de bom nesses povos, né? Tanto os egípcios, os babilônicos também tinham as zigurates, que eram as pirâmides. Aqui também na América do Sul também, os incas, os maias que tinham pirâmides também, faziam sacrifícios humanos, faziam coisas horríveis. Por quê? Embaixo dessas pirâmides, esses anjos caídos estão presos e eles influenciam aqueles que os buscam, né? Então os feiticeiros se comunicavam com esses seres e eles ensinavam eles a fazer essas coisas horríveis, né? Então, até hoje os ocultistas são influenciados por esses seres que estão presos nesses lugares, né?
Verso 20. E sucedeu que, acabando Josué e os filhos de Israel de os ferir, a grande ferida, até consumi-los, e que os ficaram deles, se retiraram às cidades fortes. Verso 21. Todo o povo se tornou em paz a Josué, ao arraial, em Maquedá, não havendo ninguém que movesse a sua língua contra os filhos de Israel. Verso 22. Depois disse Josué: abre a boca da cova e trazei-me aqueles 5 reis para fora da cova. Verso 23. E fizeram, pois, assim, e trouxeram-lhe aqueles 5 reis para fora da cova: o rei de Jerusalém, o rei de Hebrom, o rei de Jarmute, o rei de Lax e o rei de Eglon. Verso 24. E sucedeu que, trazendo aqueles reis a Josué, Josué chamou todos os homens de Israel e disse aos capitões da gente de guerra que com eles foram: chegai, ponde os vossos pés sobre os pescoços destes reis. E chegaram e puseram os seus pés sobre os seus pescoços. Esse verso 24 aqui é impossível não comparar com o livro de Gênesis, capítulo 3, verso 15. Vou ler para vocês. E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Então aqui era Deus falando com a serpente o castigo que ela ia ter, né? Que a igreja, ela ia colocar os pés, ia ferir a cabeça da serpente, né? É o que está acontecendo aqui em Josué, neste verso 24. Aqueles reis que perseguiram, tentaram ferir o povo de Gibeão, né? Que representa a igreja, foram feridos na cabeça. Aqui Josué mandou pegar os 5 reis que perseguiram o povo de Gibeão, colocou eles no chão e fez que o povo colocasse o pé no pescoço deles, né? E mostrar para eles: olha só, vocês venceram. Aqueles que te perseguiram estão sobre os seus pés. Eles não prevalecerão sobre vocês. Da mesma forma que a igreja vai pisar na cabeça da serpente. A serpente nos ataca, ela tenta fazer guerra contra a gente, tenta colocar irmão contra irmão, tenta colocar inveja, tenta colocar várias coisas ruins no meio da igreja. Mas a igreja vai prevalecer e vai pisar na cabeça da serpente em nome do Senhor Jesus Cristo, e nós seremos mais que vencedores, né? Isso vai acontecer com os anjos caídos, né? Então isso aqui é uma profecia de Gênesis que vai cumprir no Apocalipse, tá bom? E aqui em Josué é uma tipologia, está simbolizando a igreja pisando na cabeça da serpente, né? Verso 25. Então Josué lhes disse: não temais, nem vos espanteis, esforçai-vos e animai-vos, porque assim fará o Senhor a todos os vossos inimigos, contra os quais pelejardes. Então, lê esse verso 25 na casa de vocês todo dia, tá bom? Isso aqui a gente tem que alimentar, tá certo? Porque o Josué, ele não tinha isso no coração dele. Quem colocou isso no coração dele foi Deus e foi o seu senhor Moisés. Eles que colocaram: Josué, anima-te, tem bom ânimo. Anima-te, tem bom ânimo, você vai vencer, Deus é contigo, né? Isso tem que ser escutado várias vezes para entrar no nosso coração, para a gente ter essa certeza viva. E quando você vê alguém que estiver fraquinho na fé, você puder ajudar também, tá bom? Então, da mesma forma que Deus e Moisés colocaram isso na mente e no coração de Josué e o encheram ele de ânimo, de confiança, de certeza, de vitória, nós temos também que colocar naqueles que estão fraquinhos na fé. Aqueles que você conhece que não vai muito na igreja, chama ele para a igreja, dá força. Aqueles que estão na aprovação, que estão querendo desistir, dá palavras de bom ânimo para essas pessoas, tá bom? Coloque aquilo que Deus colocou dentro do seu coração e divida com o teu próximo e faça todos que estão ao seu redor vencerem junto com você, amém? Verso 26. E depois disto Josué os feriu e os matou e os pendurou em 5 madeiros e ficaram enforcados nos madeiros até a tarde. E sucedeu que, ao tempo do pôr do sol, deu Josué ordem que os tirassem dos madeiros e os lançaram na cova, onde se esconderam, e puseram grandes pedras à boca da cova, que ainda ali estão até ao mesmo dia de hoje. Então, até o dia de hoje, quando Josué escreveu isso aqui, esses reis ficaram nessas covas. Mas os anjos caídos que traíram Deus e vieram aqui na terra e bagunçaram tudo aqui na terra, eles estão presos até hoje, debaixo dessas pedras, que eu creio que são as pirâmides, tá bom? E só vão ser libertos de lá no dia que Jesus Cristo voltar
para que eles sejam julgados. Agora você sabe quem vai julgar esses anjos? O nosso Rei Jesus e nós, todos aqueles que vencerem, aqueles que morrerem em Cristo e aqueles que estiverem vivos quando ele voltar, vão julgar esses anjos caídos, junto com todos aqueles que o serviram, tá bom? Onde está escrito isso, Marcos? 1 Coríntios capítulo 6, verso 2 e 3. Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos, quanto mais as coisas pertencentes a esta vida? Então aqui o apóstolo Paulo está falando com a igreja de Corinto lá. Gente, esses probleminha aqui do dia a dia de vocês, vocês podem julgar, pode resolver, tá certo? Vocês não sabem que vocês vão julgar os anjos, né? Você sabia que você vai julgar os anjos caídos? Você sabe o tamanho da tua importância? Você está começando a entender agora por que tanta luta, por que tanta prova? Porque esses anjos caídos que estão lá debaixo das pedras, na escuridão, eles de lá, eles influenciam aqueles que aceitam as suas obras malignas, os filhos da iniquidade, para perseguirem aqueles que são da luz. Então por isso que tem tanta luta, tanta prova, tá bom? Mas você está profetizado a teu respeito. Deus vai te defender. Você aceitou Jesus Cristo. Você não é mais uma pessoa qualquer. Você agora é filho de Deus por adoção, pelo sangue precioso de Cristo. Então, ai daquele que mexer com você, tá bom? Não tema, nem te espantes, esforce-te, tem bom ânimo, santo é Deus, e seremos mais que vencedores em Cristo Jesus. Outra passagem que fala da tua importância, do teu propósito. O seu propósito é ser rei e sacerdote, meu irmão. O seu propósito é ser rei e sacerdote, minha irmã. Você não é pouca coisa, não. Você é grande diante de Deus. Deus escolheu você para ser rei e sacerdote através de Cristo Jesus. Olha que coisa mais linda. Apocalipse capítulo 1, versos 5 e 6. E da parte de Jesus Cristo, que é fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou nos nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A ele glória e poder para todos sempre. Amém. Glória a Jesus Cristo. Deus nos fez para ser reis e sacerdotes. Você é muito mais do que você imagina que você é. O teu adversário sabe da tua importância e você não está sabendo. Você está se fazendo pequeno, você está com complexo de inferioridade. Você acha que não tem valor nenhum. As pessoas falam que você não tem valor, que você nunca vai ser ninguém. Mas Jesus Cristo olhou para você e deu o sangue dele precioso por você, porque ele sabe da tua importância. Ele sabe que você é precioso diante do Pai e que você se tornará um rei e sacerdote e você vai ajudar ao nosso Senhor Jesus Cristo a governar aqui a terra no milênio. Então, a lição principal desse vídeo é: saiba a sua importância diante de Deus e lute com todas as suas forças pela salvação. O apóstolo Paulo falou que as pessoas lutam. Ele pegou um punhado de água assim, né? E deixou a água passar pelos seus dedos assim. E falou: as pessoas lutam por esse punhadinho de água que escorre pelos meus dedos aqui, né? Que são as coisas aqui dessa terra. Mas o apóstolo falou: eu luto pelo oceano, que é a graça de Deus, é a eternidade. Isso não tem preço, não tem fim, não tem como calcular. É a eternidade. Então busquem o reino dos céus e a sua justiça e as demais coisas lhes serão acrescentadas. Esta é a palavra para nós hoje. Que Deus abençoe a vida de todos vocês. Ore a Deus por mim e pela minha família. Que Deus seja sempre hoje eternamente louvado em nome de Jesus Cristo, que vive e reina para todos sempre. Amém.